Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olá a todos, irmãos e amigos. Gostaria de convidar os amados irmãos para poder, assim, estar fazendo o comentário da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, que tem como autor desse trimestre o pastor Samuel Muri de Aquino. Essa revista faz parte da Convenção Batista Fluminense. Temos como título dessa lição, a lição 9, o padrão para uma liderança aprovada, né? E o texto básico é 1 Pedro 5, de 1 a 4. E o objetivo desse estudo é para orientar os líderes para que fosse comprometido com o Senhor e agisse com responsabilidade diante da necessidade das suas ovelhas. É importante, né, o pastor ter compromisso com as ovelhas e também as ovelhas ouvirem a voz do seu pastor. O texto básico, irmãos, está em 1 Pedro 5, de 1 a 4, e nós vamos fazer agora a leitura desse texto. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Glória a Deus, né? Que nós possamos sempre estar aptos a falar do amor de Deus. Então, irmãos, primeiramente vamos orar, fazer uma pequena oração, né, para dar introdução ao estudo. Pai querido, Deus eterno, com responsabilidade, com amor, com zelo a Tua palavra, agora entramos na Tua presença, agradecidos a Deus já pela essa oportunidade e aqueles que ouvirão a mensagem da Tua palavra, que possa ser bem aceita por eles aos seus corações. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Meus amigos, meus irmãos, diz assim a introdução do estudo, né? O apóstolo Pedro orienta os líderes para que tivessem comprometidos com o Senhor e agindo com responsabilidade, especialmente diante do difícil quadro que os cristãos estavam passando e necessitava de todo carinho, apoio, ajuda, proteção, além de um ensino coerente com a fé cristã, encorajamento para uma vida cristã vitoriosa. Os líderes deveriam auxiliar as ovelhas a compreender a sua própria realidade. Os irmãos sabem que esse contexto, e como foi falado na lição passada, havia uma grande perseguição, começando de Jerusalém, por toda parte, aonde o imperador Nero assim colocou a culpa em uma boa parte dos cristãos. Então, esses irmãos foram muitas das vezes colocados em perigos, em circunstâncias difíceis e até mesmo acusados, né, falsos testemunhos, quando não foram eles que colocaram o incêndio em Roma. Pedro usa suas experiências com o Senhor para compartilhar do chamado exercício ministério, bem como a maneira de cada um deveria se comportar como líder do povo de Deus. A ovelha ouve a voz do seu pastor. E Jesus falou essas palavras. Ele se apresenta como alguém que viu o sofrimento de Cristo, seja a agonia no Getsemane, na prisão, a tortura, antes da crucificação. Portanto, Pedro apresenta um padrão a ser seguido para ser aprovado pelo Senhor. Então, Paulo chama a atenção agora dos líderes a respeito do cuidado, do zelo, do amor às ovelhas, né? Ao seu pastoreio. Irmão, em primeiro lugar, o ministério de pastoreio é muito árduo. Não pense que é fácil.
Eu sou ovelha, eu não sou pastor. E eu penso que a pessoa que assumiu esse compromisso, ele tem uma grande responsabilidade com essas ovelhas e com o Senhor. Para ser pastor é um desafio muito grande, mas é também um privilégio, aquele que leva a sério o pastoreado. Nós vivemos num mundo que as pessoas não valorizam o pastor, mas o pastor também ele pode assim ser espiritualmente uma nação abençoada quando nós temos pastores que realmente falam a palavra de Deus. Primeiro ponto. Aliás, essa lição, irmãos, ela está dividida em 4 pontos, né? Convocados para uma nobre missão, é o primeiro. Segundo, motivação e disposição para o ministério. Segundo. Terceiro, consciência nas atitudes para com o rebanho. Terceiro. Quarto, a garantia de uma recompensa não transitória, mas permanente. Esse é o 4º ponto. E concluindo o estudo, e para pensar e agir. Né? Revista bem definida. Ele começa assim no ponto primeiro, no primeiro tópico. Pastoreio o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Né? Orientação do apóstolo Pedro. Esta foi a recomendação do apóstolo Pedro aos pastores, a partir de sua própria experiência de ter sido chamado pelo Senhor Jesus que estivesse apacentando o seu rebanho. Qual foi essa palavra? Ele disse assim, e tornou-lhe dizer, segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Está em João 21:16, né? Então a experiência de Pedro, né? E o que foi chamado por Jesus para apacentar e ele explicando ali a sua situação, né? E então ele usa isso como experiência para auxiliar os demais líderes a fazer o mesmo. A primeira missão de um pastor é cuidar de ovelhas, né? Claro, o pastor tem que cuidar de ovelhas. Mas essas ovelhas são especiais, são seres humanos, são pessoas com raciocínios, que têm pensamento, sentimento. É muito difícil lidar com o ser humano. E prover o alimento certo e necessário, o sustento de cada uma. Né? Jesus, na sua inteligência, né? Na sua sapiência, ele disse, usou paralelo pastor de ovelha, pastor mesmo, e o pastor de igreja, de homens, né? E ele usou alimentação, sustentação, né? E evitar que as ovelhas alimentem coisas venenosas, consequentes, seja levada à enfermidade e à morte, né? Olha só o entendimento, a enfermidade e a morte. Quando você come um alimento ruim, estragado, está sujeito a ter infecções. No nosso caso aqui, no caso das ovelhas, nós somos alimentados através da doutrina, da palavra de Deus, de um proceder honesto, sincero, que muitas das vezes está espelhado também na liderança, no comportamento dela, e é um espelho, né, para as demais ovelhas. Há um destaque especial no texto para a questão de pertencimento. As ovelhas pertencem a Deus. Então, outro fator é que essa ovelha está entregue ao pastor para que ele tenha a responsabilidade dela até chegar ao sumo pastor, que é verdadeiramente dono dessa ovelha. O rebanho é do Senhor. Então, as ovelhas são do Senhor, o rebanho é do Senhor, e por um período de tempo aqui na terra, está aos cuidados desse pastor que foi confiado pelo Senhor, ou mordomo, né? Se tem termos humanos e uma pessoa tem responsabilidade diante da lei, como depositário fiel, aquele que assume e aguarda o detrimento do bem, sob pena de responder perdas e danos. Então, quando alguém entrega a você ali algum material, alguma coisa, você é responsável, você está sujeito à pena daquela guarda, né? Eu trabalho no estado e
os alunos ficam na tutela do Estado, pela guarda do Estado. Então, assim, quando Deus entrega as ovelhas, então está sob a tutela daquele pastor que é responsável pelas ovelhas que vão prestar conta, né? Que precisa zelar com fidelidade, né? E é preciso considerar que quão sério é cuidar das ovelhas do Senhor. Olha que mistério, né? Profundo. Hoje as pessoas estão banalizando o Evangelho de Deus, não tendo compromisso sério, não sendo fiel aos cuidados, ao zelo, né? Cuidar do rebanho do Senhor é uma nobreza, é uma nobre responsabilidade, como já tinha falado. É um privilégio. É um grande privilégio altamente gratificante. Por isso deve ser encarado como uma tarefa excelente. Talvez, se nós colocássemos como profissões, não há profissão mais excelente do que pastor, mas não é isso que eu quero colocar. O apóstolo Paulo, ao se despedir dos anciãos da igreja em Éfeso, diz: cuide de vocês mesmos, primeiro da nossa vida espiritual, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispo, ou como pastores, doutores, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue, né? Nós somos comprados por um grande preço, o preço da cruz, né? Que zelo, cuidado o pastor precisa ter, protegendo as ovelhas dos inimigos que se aproximam para devorar e destruir o rebanho, né? Então, tem muitos lobos devoradores aí, com doutrinas pervertidas, com filosofias vãs. E uma coisa que tem que alimentar as ovelhas é um bom pasto. Um bom pasto é isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a bússola do crente, o norte. Nós somos regidos pela essa doutrina maravilhosa, essa lei de Deus, que tem poder de salvar todo homem. Porque o Evangelho é o próprio Jesus, assim, né? A Palavra de Deus manifesta aos homens nesses últimos dias. E nós podemos dizer assim, o segundo ponto diz assim, motivação e disposição para o ministério, né? Qual a motivação que faz uma pessoa se dedicar ao ministério? Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Então, um pastor, ele também se torna um diácono, porque o ofício do diácono é servir, e ele quer servir ao seu Criador, ganhando almas para Cristo, zelando pelas suas almas. Não devemos fazer por dinheiro ou por algum interesse, mas sim com amor pelas pessoas, né? O pastor deve servir ao Senhor não pela recompensa, né? Claro que todos nós vamos ser recompensados pelo salário, né? Pelo pagamento, mas de boa vontade. Os anjos falaram, paz na terra e aos homens de boa vontade, né? Com um coração disposto. O apóstolo Pedro está se referindo aos pastores que tinham, entre tantas responsabilidades, a supervisão, controle das finanças, que poderia, motivados pela ganância, se apropriar do dinheiro consagrado para a obra. A orientação bíblica é: digno é o obreiro do seu salário. Está em Lucas 10, 7. Então, irmão, o obreiro, ele vai trabalhar na obra do Senhor, não vai trabalhar em vão, ele vai ter sua recompensa, e digno é o obreiro do seu salário. Mas devemos nos afastar das coisas materiais, muitas das vezes, porque essas coisas tentam cobiçar. Lembra que um dos apóstolos que esteve com Jesus, Judas Iscariotes, foi cobiçado exatamente pelo vil metal, né? O dinheiro, que se chama até um deus, o deus Mamon. E muitos pastores atualmente, com todo perdão ao referir isso, porque nós devemos sempre ter em memória que são pastores, mas têm se deixado levar pelo esse vil metal, infelizmente. Não tem sido zelosos, nem tratado o rebanho de Deus com amor. E o apóstolo Paulo, agora nós estamos falando do apóstolo Paulo, né? Esse grande missionário, reforça essa ideia, dizendo: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho,
que viva do Evangelho, né? Então ele está reforçando que o obreiro que trabalha para o Senhor é digno de receber. E realmente todos nós somos dignos, né? Portanto, Pedro estabelece uma orientação muito importante, tanto para aqueles dias quanto para o nosso. Há muitos pastores que se embaraçam com dinheiro, ou seja, seja o seu ou da igreja, por falta de sabedoria, por não se submeter aos preceitos da palavra de Deus. Olha só, aos preceitos da palavra. Aquele que é sábio, né, busca sabedoria em Deus, né? Se você não tem sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Então, esses pastores que andam sendo corrompidos pelo vinho metal, peça sabedoria, entendimento, discernimento do Espírito, e ele vai te dar. O apóstolo Paulo também ensina sobre o cuidado que o pastor deve ter em relação ao dinheiro, né? Todos nós temos que ser mordomo do dinheiro. A um deu 10, 5, né? Cada um recebeu proporção ao seu cuidado. Em Atos dos Apóstolos 20 e 33, o evangelista Lucas registrou a orientação de Paulo aos líderes da igreja em Éfeso. Não cobicei a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Para o jovem pastor Timóteo disse: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados, nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína, na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui é uma observação. Não é você ter dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz. Se você tem amor, apegado àquelas matérias, né? Aí sim te leva à ruína. Porque senão, muitos ricos não herdariam o reino do céu. Mas lá no céu também tem ricos também. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram da fé e se atormentaram a si mesmos com muito sofrimento. Então, quando a obra do Senhor não é feita com dinheiro, ainda que nós usamos, mas é pela fé, né? E o justo viverá da fé. A fé em Cristo. Quando você deposita o seu dízimo, oferta, ali para ser empregado e é bem empregado na obra do Senhor. O pastor deve ter um cuidado permanente e constante à tentação redobrada contra o dinheiro. Infelizmente, hoje o que mais nós vemos a crítica do mundo é porque muitas pessoas estão entrando pela essa porta, né, para ter o vil metal e não espelhando o céu, a salvação da alma, né? O trabalho do pastor não pode ser pautado no prestígio. É privilégio? Mas não é isso que vai te levar a ser um pastor, ter prestígio, né? Autopromoção? Também não, né? Não é isso que deve pautar no coração de uma pessoa que quer realmente se entregar a Cristo. Na busca pelo poder, eu posso essas coisas, eu posso dominar, eu posso fazer. Não pode ser pautado também. Mas sempre disposto a fazer o melhor para o Senhor Jesus e para o seu reino. Então que ele cresça, né? O apóstolo João falou, né? Que ele cresça e que eu diminua, o João Evangelista, né? Então nós vemos o pastor não deve ser preguiçoso, nem indiferente ao trabalho. Deus não chamou preguiçoso para a sua obra. Todos os homens valorosos estavam, quando nós lemos o Evangelho, o próprio Jesus era carpinteiro, profissão do seu pai. Seguiu o exemplo do seu pai aqui na terra. E nós hoje podemos falar, né? Nazareno, carpinteiro, né? Que tem para ser realizado, pois deve fazê-lo com boa vontade, com alegria em servir, né? O pastor deve ser um servidor, né, de Cristo. Está à disposição de Cristo. Não das ovelhas, mas de Cristo. Atento às necessidades. Então nós falamos o primeiro ponto, convocados para uma nobre missão. Segundo ponto, motivado e disposição para o ministério, que motiva a pessoa a participar do ministério. E agora, a consciência nas atitudes para com o rebanho, né? Que é assim, a responsabilidade. Não haja como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplo para o rebanho.
Hoje em dia está mais, vamos dizer assim, mais democrático, mas um tempo atrás, se você congregava em uma igreja, é como se você pertencesse somente àquela igreja. As outras não era considerado. Mas, graças à fusão do Espírito Santo, né, houve uma liberdade. Então, irmãos, aqui o apóstolo está dizendo que essas ovelhas que foram confiadas não é propriedade dela, né? Não pode ser saqueada, né? Vamos dizer assim. Está em 1 Pedro 5,3. É uma exortação muito importante para apontar que os pastores não eram os senhores do rebanho. Tem pastor aí achando que é dono de igreja, que pode vender igreja, que pode, né? Isso costuma chegar muito na época de eleição, né? Ah, tem lá sei quantos votos para determinado. Isso aí é corrupção. Eles não devem usurpar a posição daquele que de fato domina sobre tudo e todos, né? Jesus é o sumo pastor e ele é o pastor de todas as ovelhas, não importa a denominação. A dominação apontada por Pedro trata aqueles que, após assumir o rebanho do Senhor, se apossam de uma autoridade que não tem e, como ditadores arbitrários, atropela todos que estão pela frente com exigência antibíblica. Então, é antibíblico você tomar posse daquilo que não é seu, achando que é autoridade máxima dentro de uma denominação, prejudicando e muitas das vezes perseguindo os liderados, né? O verdadeiro líder, ele está ali para auxiliar, né? Alguma dúvida, Então, temos muito que aprender. Atropela todos que estão pela frente com exigência antibíblica. Ações e estratégias mundanas. Quantas coisas entram nas igrejas, são toleradas porque estão lá somente para se servir e não servir a Cristo, né? Com um padrão completamente diferente daquele apresentado pelo Senhor Jesus para um líder, para um pastor chamado para cuidar do rebanho do Senhor, visando apenas seus fins, né? É complicado quando você lida desse assunto, né? Não queremos aqui estar criticando a igreja do Senhor, mas muitos têm se apossado dessa autoridade para fins próprios. As ovelhas foram confiadas aos pastores, presbítero, bispo, né, que quer dizer a mesma função, para que receba todo o cuidado, proteção necessária. Para isso, a orientação do apóstolo Pedro é que os pastores sejam exemplo, né? A liderança tem que ser exemplo para a ovelha. Um pastor que não está nem aí para as ovelhas, não chega ao culto, é o último a chegar no culto, sempre de gracinha quando está na frente do púlpito, né, fazendo muitas coisas como se fosse entretenimento, né? Nós temos visto muito isso. É triste, irmão, mas vamos fazer o quê? Né? As pessoas parecem que estão brincando com Deus. Sirvam de modelo, de referência. O escritor aos Hebreus deixou-nos um claro ensino nesse aspecto. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, da fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aqui ele chama a atenção das ovelhas. Nós devemos olhar pelos nossos pastores. E é uma obrigação de todo membro, todas as ovelhas, a ter amor e carinho pelo seu pastor. Assim, há uma recíproca de ambas as partes, né? E quando o pastor visita as ovelhas, tem um cuidado, carinho, sempre está lembrando, né, das suas ovelhas, e a ovelha também tem aquele carinho pelo seu pastor. Isso está em Hebreus 13, 7. Cada líder é chamado para servir de exemplo para o seu rebanho. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, né? Tem que lembrar disso. As ovelhas estão atentas, né? E elas querem ver exemplo. A palavra grega utilizada, né? Tipoi, ou a outra aqui está meio apagada, em que o líder deve ser um modelo, uma vez que segue o modelo de Cristo, né?
Então, se você fala as coisas de Cristo, né, claro, você vai ser um modelo. O que é um modelo? É um molde. Você está padronizado, né? Tem todo o aspecto daquilo. E nós somos moldados naquele exemplo maior que é de Cristo. As atitudes corretas mencionadas por Pedro para cada pastor são servir e liderar de boa vontade, sendo modelo. Olha que termo, que colocação, né? Ó, vou até ler. As atitudes corretas mencionadas por Pedro para cada pastor é servir e liderar de boa vontade, sendo modelo, sendo exemplo, né? Muito bom esses estudos. Quarto e último tópico, a garantia de uma recompensa não transitória, mas permanente, né? Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Aqui é uma recompensa, né, para cada um daqueles que, começando pela liderança, os pastores, né, e até nós que também somos ovelhas devemos ser exemplo, né? Não estamos afastados disso, não estamos à parte dessa obrigação como ovelhas, mas devemos ser exemplo também como ovelhas, obediente aos seus pastores. Quando se manifestar o Supremo Pastor, aí já não é mais transitório, né? Quando se manifestar o nosso Cristo, retrata um ensino sobre a recompensa que é constante no Antigo Testamento, Novo Testamento. Desde os ensinos de Jesus, nos Evangelhos, bem como nos dos apóstolos, culminando no livro de Apocalipse, né? Há uma recompensa prometida. Quando nós lemos lá no livro de Apocalipse, ele sempre está falando, né? Aquele que vencer, darei isso, darei mais aquilo. Tem sempre uma carta, normalmente para as 7 cartas, né? Que foi endereçada aos anjos, ele vem falando sobre isso. Ao que vencer, lhe darei a coroa da vida, darei uma pedrinha branca que tem. Vai ser muito glorioso, né? Que recompensa eterna. Não são esses prêmios, como nós vemos aí nos campeonatos, né, da vida, mas são permanentes, eternos. Por isso que os ensinamentos de Cristo são eternos. O apóstolo Pedro reitera o ensino da volta de Cristo e reforça aos leitores que há um dia determinado por Deus Pai em que o Supremo Pastor, Jesus, voltará e trará consigo a recompensa para cada um de forma especial. Meu amigo, meu irmão, se você acha que você está fazendo a obra do Senhor em vão, não é em vão. Você também terá uma recompensa, né? O galardão que está sendo reservado para aqueles que tenham um bom desempenho. Não para a salvação, não é isso. Para que você seja, assim, Deus lhe deu um presente especial, vamos dizer assim, né? O contraste utilizado no que diz a respeito à recompensa é muito interessante, pois naqueles dias, nos Jogos Olímpicos gregos, era comum o vencedor ganhar uma coroa, uma guirlanda confeccionada de era, salsa, murta, azeitona ou carvalho. Uma coroa que logo murchava e desaparecia, né? Olha só como que o autor coloca aqui, né? A coroa daquele tempo, né? Lá no tempo grego, dos jogos gregos, aonde eles tinham uma coroa, mas perecia logo depois, porque era feito de material, né? Vamos dizer assim, de segunda categoria. Mas o Senhor está confeccionando uma coroa de glória eterna, de grande valor, né? Porém, a coroa prometida pelo Senhor é imperecível, indestrutível, incorruptível, incontaminado, uma recompensa que durará para sempre. O projeto de Deus para a nossa vida foi que nós nunca morrêssemos e seria eterno, como Ele é. Temos o desafio da perseverança e da fidelidade para com o Senhor. Uma das grandes atitudes de Jesus foi quando ele entrou no templo, zeloso pelas obras da casa de Deus. Ele faz aquela atitude de limpar o templo de Deus, né? Talvez hoje
nós, né, a liderança da igreja, tem que limpar algumas coisas diante do templo da casa do Senhor. Coisas que estão se infiltrando, como algumas maneiras de proceder dentro da casa, né? Até mesmo você tolerar algumas atitudes incompatíveis com o Evangelho. Não com chicote, como Cristo fez, mas com zelo, com amor, para que a obra do Senhor, para que possa ter zelo na casa de Deus. Conta-se que um missionário, após décadas de serviço no campo, retorna ao seu país e quando o avião aterriza, havia uma multidão com faixa, cartazes, banda de música, tapete vermelho, e uma autoridade então é recebida o que o pastor. Missionário com sua esposa sai sem serem notados e havia ninguém os esperando. Então o pastor ouviu a doce voz do Senhor que dizia: meu filho, você ainda não chegou em casa. A sua festa, a recompensa estão garantidas. Isso aqui vamos dizer assim, uma ilustração, né, que o autor está fazendo, que ali, quando chegou naquele aeroporto, tinha uma banda de música, várias pessoas recebendo aquela autoridade. Mas quando o pastor chegou da sua viagem missionária, não teve ninguém para receber, não teve uma banda de música. Mas o Espírito Santo falou ao coração dele, dizendo que ainda não era chegada na sua casa. Nós estamos aqui de passagem, daqui a pouco nós estamos indo, estamos preparando a nossa viagem, né? Aqui não é a nossa casa. Na verdade, que a nossa casa o Pai está preparando. Ele mesmo disse: eu vou preparar lugar, e quando virei, vos levarei para aonde eu estou, para mim mesmo, né? Então, irmãos, confiadamente que nós servimos a um Rei eterno, imutável, indestrutível, como fala aqui, incontaminável, incorruptível. Não é um Deus de pedra, de madeira, não é de metal, mas é um Deus real, vivo, poderoso, que criou todas essas coisas que nós vemos com nossos olhos, né, e contemplamos. Para concluir, ser líder aprovado requer seguir o exemplo do Mestre, o Supremo Pastor, Jesus Cristo, que nos oferece o padrão, a referência, o ideal de ser atingido. Cada pastor é co-pastor do Senhor Jesus, né? Então, há um padrão estabelecido para que você seja um líder, um exemplar na casa de Deus. O rebanho, que é do Senhor, deve ser tratado com amor, com carinho, respeito, proteção, deve ser conduzido aos pastos verdejantes. Como é que é? Então, nós estamos sempre na posição do nosso Criador, né? E cada ovelha, na compreensão da sua realidade, pertencimento ao Senhor, deve com alegria aceitar submeter ao pastor que foi comissado, enviado por Jesus Cristo, né? E para cuidar e protegê-los do período da caminhada. A recompensa está garantida para aquele que se desenvolve o seu chamado de forma exemplar, obediência, submissão ao Supremo Pastor. Porém, é certo que não haverá sofrer maior rigor diante do Senhor pela responsabilidade do chamado. Tiago 3:1. E o apóstolo Pedro, ele oferece orientações práticas para a administração eclesiástica, para o ofício pastoral e principalmente para ser um líder aprovado. Que nós, como crentes em Cristo Jesus, pastores, líderes, que trabalhamos nessa grande seara do Senhor, possamos ter amor, zelo pelas almas de Cristo. Vamos orar, irmão? Vamos agradecer a Deus. Que estudo maravilhoso, né? Pena que é tão curto esse tempo que nós passamos aqui. Eu quero agradecer aos inscritos, às pessoas que têm gostado desse estudo e têm nos fortalecido, sabendo que o Senhor é que lhe dará recompensa naquele dia final. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, agora, Senhor, entramos mais uma vez na sua presença, já agradecendo pelo esse estudo. Abençoa os ouvintes da sua palavra, através desse vídeo que foi feito com tanto amor e carinho. E aquilo que eu não pude repassar, o Espírito Santo conforte os corações dos amados irmãos. Em nome de Jesus.
Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco, participe conosco. Até o próximo estudo, se assim nosso Deus permitir. Amém.